Alegria. Bom, eu sei que você, como eu, é católica, eu sei que você, como eu, é contra o aborto, mas eu digo aqui, eu não conheço ninguém que seja a favor do aborto. Ninguém é a favor do aborto. Não tem católico, não tem evangélico, não tem ateu, não tem candomblessista, umbandista, espírita, Exato. agnóstico, que seja a favor do aborto. Não é uma alegria, aborto não é uma festa. Não vejo, olha, eu conheço muitas mulheres que abortaram. Nenhuma delas abortou fazendo festa, achando que aquilo era uma maravilha, que aquilo era um grande evento que vai marcar a sua vida. Não, ninguém gosta, ninguém gosta. É um pesado, mas nós não estamos falando disso. É um Estamos evento falando de direito. É um evento traumático em quase todos os casos. Os relatos sempre são de um evento traumático. Ninguém é a favor. E no meu caso, né, eu falo por mim, como católica, para mim, o aborto é um pecado, mas não é um crime. E eu acho que a gente precisa começar a debater também com as católicas, com as evangélicas. É importante dizer que todas as denominações religiosas têm uma proibição em relação ao aborto. Todas, o candomblé, a umbanda, todas as denominações religiosas. E é importante dizer que se a gente pretende ser vitoriosa num debate político, e eu acho que a gente tem um dever histórico de sermos vitoriosas nesse debate, a gente não pode deixar de dialogar com as denominações religiosas, até porque nós não estamos falando da mesma coisa, Mauro. Quando eu digo que o aborto é um pecado, eu não estou dizendo que é um crime, eu estou dizendo que o aborto deve ser despenalizado de modo absoluto, imediatamente, e que nós não podemos mais aceitar que as mulheres sejam vítimas de uma injustiça de gênero tão radical quanto é a criminalização do aborto. Basta de criminalizar o aborto. Se a gente quiser criminalizar alguém, eu acho que a gente tem que começar a discutir a criminalização dos homens que forçam o aborto nas mulheres, como, por exemplo, pais que não admitem a gravidez das suas filhas, como, por exemplo, amantes que não admitem a gravidez das suas companheiras enquanto eles têm uma família formal institucional paralela. E são justamente essas pessoas que assinam o PL 1904. São pessoas que carregam, são os homens que carregam as suas filhas, as suas amantes, as suas companheiras pelo braço para realizarem um aborto indesejado, na maioria das vezes, que assinam esse PL, porque a gente sabe, a gente conhece o perfil desses homens. São os homens da família tradicional brasileira, os homens que gostam tanto de família que tem 2, 3. E a gente tem que avançar, Eu acho que a extrema-direita está cumprindo uma agenda agressiva e nós não podemos ficar na defensiva. Eu acho que a gente não pode se limitar a dizer não ao PL 1904, isso é pouco. Já que a extrema-direita teve a ousadia de pautar esse tema, nós temos que ter a ousadia de tomar as rédeas do debate. E as rédeas do debate significa dizer que não aceitamos nenhuma criminalização do aborto, porque não é justo criminalizar uma mulher, encarcerar uma mulher, porque ela realizou um aborto. Ainda que eu entenda e tenha a convicção religiosa de que o aborto é sim um pecado, mas não crime. Como nós não estamos num estado que perdeu as referências da laicidade, nós não conseguimos separar as esferas do que é pecado e do que é crime. Mas, por exemplo, cobiçar a mulher do próximo é pecado e não é crime.
E tantos outros exemplos de pecados sem crimes. E isso eu estou fazendo um debate apenas para aquelas que, como eu, são cristãs. Ninguém é obrigado a ser cristão. Ninguém é obrigado a compartilhar as minhas convicções religiosas ou as suas convicções religiosas ou as convicções religiosas da igreja, porque nós vivemos num Estado laico. Agora, a criminalização do aborto em qualquer caso, por isso que a agenda de dizer não ao PL 1904 é uma agenda ainda refém de como o tema está sendo pautado pela extrema-direita. Nós temos que ir para o contra-ataque e dizer nenhum aborto pode ser criminalizado. Nenhuma mulher pode ser encarcerada por ter realizado um aborto. Não podemos admitir, porque esse é um crime de gênero. Esse é um crime de gênero. Os homens não são punidos por isso. Somente as mulheres, mesmo quando elas são, como eu citei aqui, coagidas a realizarem um aborto, porque serão expulsas de casa. E atenção, porque isso é algo que o direito não considera coação. Se um pai ameaça uma filha de ser expulsa de casa, isso não é propriamente coação. Então, nós estamos falando de uma anomia jurídica para a violência que é praticada pelos homens. O que é anomia? É falta de regra. E estamos falando de uma punição extremamente severa, exclusivamente contra mulheres. É muito interessante, né, Liana, que tem um ato falho nesse projeto deles, que foi pego, né? Que é muito revelador o fato de que a pena para o estuprador prevista no projeto deles é metade da pena prevista para a mulher que faz o aborto. É muito significativo, né? Que é isso que você falou. A mulher é criminosa, não é? Nesta cultura patriarcal, a criminosa é a mulher, não é o estuprador, né? O estuprador está exercendo o direito à sua satisfação sexual, né? Exatamente. E é um horror, eu acho que tem muitas expressões que são bem didáticas, PL da gravidez infantil, PL do estupro, são várias denominações que nos ajudam a enfrentar e combater esse PL. Já houve já tivemos uma pequeníssima vitória com um retrocesso no procedimento legislativo, mas volto a dizer, não ao PL 1904 é pouco para nós. Nós precisamos acabar com o crime de gênero que é a penalização do aborto e o encarceramento das mulheres. Isso é um crime de gênero. Não dá para usar uma tática apenas defensiva, tem que ir para cima, tem que ser ofensivo, tem que conquistar direito. Né? Sim, a gente não pode. Porque o que nós temos é muito pouco, né, Liana? A lei atual brasileira, que é de 1940. 1940, pelo amor de Deus. Observe, a gente, quando lê o número da lei, a gente fica pensando que é a data dela, né? 1904. Anterior a 1940. Nós estamos falando de um retrocesso muito radical. Nós estamos falando realmente do Conto da Aia. Nós estamos falando do Conto da Aia, porque acabei de ler, Mauro, antes de entrar aqui na fórum, acabei de ler que um empresário foi preso agora, nesse instante, em flagrante, por aliciar dezenas de crianças de 12 e 13 anos. Ele pagava para tirar a virgindade dessas meninas. Nossa. Pagava R$1.000. Nossa. R$1.000. Eu quero... Não tem como a gente falar desse PL sem falar da realidade do estupro, que é institucionalizado no Brasil.
enquanto o aborto não é institucionalizado, as mulheres ainda morrem fazendo aborto. E por que é que nós precisamos conversar com as mulheres cristãs? Me parece que nós precisamos conversar com as mulheres cristãs. Estima-se que 25% dos abortos realizados no Brasil são com evangélicas. E aí essas mulheres se transformam em reféns da culpa. Uhum. Essas mulheres se transformam em reféns da culpa. E por que eu digo que para nós é pecado, para mim é pecado, e para tantas outras pessoas católicas, cristãs, evangélicas é pecado? Nós temos essa convicção firme de que é pecado. Nós que somos católicos, nós acreditamos na remissão dos pecados. Então, no momento em que há uma confissão, eu me lembro de uma homilia em que, vou até citar o nome dele, um padre que você não conhece, você conhece tantos padres aqui de Recife, né, Mauro? Mas Padre Ivan, que era pároco da igreja da Jaqueira, ele dizia o seguinte, que a gente às vezes não tem capacidade de compreender a remissão dos pecados, de tão grande que ela é. Então, ele sempre dava o exemplo das mulheres que realizavam aborto, que elas iam se confessar, eram perdoadas por Deus, mas na próxima confissão elas iam, e de novo na confissão, pediam perdão por terem realizado um aborto. Ou seja, elas não conseguiam entender que Deus tinha operado um milagre. Eu não vou ficar muito nesse tema religioso, porque não é do interesse da comunidade, mas o que eu quero dizer é o seguinte, a gente precisa conversar com essas mulheres. A gente tem condições de avançar. E eu digo que é possível, sim, convencer as mulheres cristãs quando você pergunta para elas, e eu já fiz isso algumas vezes entre grupos de cristãs, quando elas perguntam, você é de um partido que defende o aborto? E eu pergunto, você conhece alguma mulher que já abortou? Todas conhecem, e muitas vezes são elas mesmas. Muitas vezes elas mesmas, que são contra o aborto, já realizaram aborto, mas guardam uma profunda culpa por terem realizado aquilo, uma culpa beirando o ódio. E você pergunta, você conhece alguém que já realizou o aborto? Não responda, apenas pense. E quando você pergunta para ela, você acha que essa pessoa merecia ser presa? Todas respondem não. Então, o que está acontecendo? As pessoas não conseguem distinguir a esfera religiosa, o pecado, da esfera criminal, porque nós perdemos as referências da laicidade do Estado. E nós temos que conquistar com corações e mentes destas mulheres. É fundamental, né? Porque são elas o público desta fascistada toda. Queria mudar de assunto contigo, Liana. Um tema que tem perpassado aí a conjuntura nas últimas semanas, até mais do que isso, nos últimos meses, tem sido essa da ofensiva dos planos de saúde contra os direitos daqueles que têm a infelicidade de ser seus associados, né? E um dos principais alvos dessa ofensiva recentemente são as pessoas, especialmente crianças e adolescentes autistas, né? Os contratos têm sido rescindidos, os tratamentos têm sido vetados, proibidos. Está uma verdadeira guerra nesta ofensiva dos planos de saúde, especialmente contra as crianças, adolescentes e pessoas autistas em geral. Eu sei que você se tornou uma especialista no tema, então queria te perguntar como é que está esse assunto, quais são as possibilidades e como é que está essa outra guerra, né? Assim como nós temos uma guerra do direito das mulheres sobre o seu corpo, nós temos essa guerra com os planos de saúde nesse momento também. É uma guerra extremamente injusta e extremamente capacitista. Nós tivemos uma audiência pública chamada pelo senador Humberto Costa sobre essa temática. Foi na semana passada. Eu participei da audiência pública junto com várias federações e associações de planos de saúde,
associações de pessoas com deficiência, de autistas, uma associação cujo nome é Vítimas A1000, né, que são vítimas da A1000, e vários outros planos de saúde que simplesmente têm rescindido unilateralmente o plano em especial de autistas. Você sabe que essa é uma pauta muito importante para mim, não só porque eu sou especialista em transtorno do espectro autista, mas eu também sou mãe atípica. E nós testemunhamos nos últimos meses uma metodologia dos planos de saúde de simplesmente encerrar os contratos de pessoas autistas unilateralmente, o que se chama de rescisão discriminatória, né, ou rescisão, seleção de riscos por parte dos planos de saúde, o que não pode, a ANS não permite seleção de riscos, e o que eu estou chamando de rescisão discriminatória, em que você seleciona o grupo de usuários do plano de saúde que não são interessantes, os autistas em especial, porque demandam uma série de tratamentos, e como o autismo não tem cura, porque não é uma doença, esses tratamentos tendem a ser contínuos. Os planos de saúde não querem assumir o risco e usam como justificativa algumas metáforas que eles não percebem que são metáforas que serviriam para justificar a manutenção do plano. Então, eles dizem o seguinte, que o plano de saúde ele é custeado pelos próprios usuários, que é como um condomínio. Tudo que se faz no condomínio é custeado pelos condôminos, assim como no plano de saúde tudo é custeado pelos usuários. Só que num condomínio, se eu tenho um prédio como o meu, que é um prédio da década de 50, que não tem rampa, e eu tenho idosos, eu tenho cadeirantes, eu tenho uma opção. Ou eu vou instalar a rampa, custeando com todos os condôminos os custos disso, ou eu vou impedir que as pessoas idosas com mobilidade reduzida e as pessoas cadeirantes que precisam da cadeira de rodas, que elas fiquem confinadas nos seus apartamentos ou que elas fiquem confinadas do lado de fora. Então, não existe. O exemplo ele apenas reforça o fato de que todos devem custear uma sociedade inclusiva, democrática e igualitária. E isso já foi decidido pelo STF numa ADI, numa ação direta de inconstitucionalidade, similar, mas com outro tema, que era educação. Logo depois do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Mauro, as escolas particulares, por meio da sua federação, impetraram uma ADI para dizer que era inconstitucional obrigar as escolas particulares a se adequarem ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. E a decisão foi no sentido de que todos devem se adequar ao Estatuto da Pessoa com Deficiência, não existe liberdade de não respeitar os direitos de uma pessoa com deficiência. É bom lembrar que as pessoas autistas são pessoas com deficiência. Tá? Autista é PCD nos termos da lei. Apenas dizendo uma coisa que acho linda, Mauro, o direito a uma sociedade inclusiva não é o direito de uma pessoa com deficiência. O direito a uma sociedade inclusiva é o direito de todas as cidadãs e todos os cidadãos. Todos nós temos direito de viver numa sociedade inclusiva, porque nós temos o direito de aprender com as diferenças. Vê que coisa linda esse voto. Agora, é uma lógica de ataque, né? Então, é muito interessante que esse ataque contra as pessoas autistas, dos planos de saúde, esteja acontecendo no mesmo... Ou seja,
ataque às pessoas autistas nos planos de saúde, que são pessoas evidentemente fragilizadas, apesar de não serem frágeis, mas fragilizadas diante de uma sociedade que se organiza sob a lógica capitalista, né, de que o lobo come o lobo, de que o lobo é o inimigo do lobo. Esse ataque aos autistas dos planos de saúde, acontece no mesmo momento em que, na esfera pública, na esfera da Previdência, está se atacando quem tem direito ao BCP, que são as pessoas mais frágeis da sociedade. Exatamente. Então, nessa altura do campeonato, vem a ministra do Planejamento dizendo: eu vou cortar o reajuste dos benefícios de prestação continuada, que são das pessoas mais idosas, com deficiência, são os últimos da sociedade. Eles não vão mais ter reajuste de acordo com o mínimo, vai ter no máximo reajuste com a inflação. Então, tem uma lógica aí que está operando, que também é a lógica do tema lá do estupro, né? A lógica é a seguinte: vão para cima de quem é mais fraco, porque quem é mais fraco não tem muita condição de se defender, então vão para cima deles, né? Se não houver a lógica da solidariedade e da empatia, estamos liquidados e liquidadas, né? Aliás, eu estava ouvindo a entrevista do Vacari, maravilhosa, espetacular. Eu bati palmas aqui quando ele disse que a maior distribuição de renda do nosso país se dava por via do INSS. Essa briga do BPC, olha, eu queria levar a Simone Tebet para caminhar um dia comigo aqui no Recife, para ela conhecer a realidade das pessoas que são beneficiárias do BPC, para ela ver se ela tem coragem de tirar R$1 dessas famílias. R$1. Se ela tiver coragem de tirar R$1 dessas famílias, eu vou ficar... Porque às vezes a gente... É tão absurdo a gente decidir dentro do nosso gabinete, no ar-condicionado, Mauro. Uma das coisas que eu mais amo em ser vereador é que eu ando. E aí a gente conhece as pessoas, a gente entra nas casas das pessoas, e você entrar na casa de uma pessoa que não tem piso e se locomove com cadeira de rodas naquela lama, você não tem noção do que é isso, não. Você vai tirar o BPC daquela família como? Aliás, eu queria dizer, Mauro, que eu fiz um apelo e eu estou tentando encontrar o ministro Wellington Dias, de Assistência Social, para pedir mudança nas regras do BPC para famílias atípicas. Para famílias atípicas, porque a regra do BPC ela é absurda para pessoas com deficiência. Por quê? Porque ela permite que a renda seja apenas de 1/4 do salário mínimo por pessoa na família. E aí, em razão disso, a mãe normalmente não pode trabalhar. Quando muitas famílias têm alguém, normalmente mulher, né? Uma mulher, uma irmã, etc., que pode ficar acompanhando a outra criança autista. Tem muitos autistas de nível 3 de suporte que precisam de acompanhamento o tempo inteiro, né? Cadeirante, etc., paralisia cerebral, enfim, que precisam de acompanhamento, mas que a mãe poderia trabalhar. E em razão do limite de 1/4 de salário mínimo, essas mães não podem trabalhar e trazer mais uma renda para dentro de casa. Só que a própria lei orgânica da assistência social, eu fui estudar a legislação para ver como eu conseguia uma solução para um problema que surgiu na minha casa. Eu fui contratar uma trabalhadora doméstica e ela não quis que eu assinasse a carteira dela. E quando eu entendi o problema, é porque se eu assinasse a carteira dela, ela perderia o BPC da filha dela. E aí eu tive que não contratá-la, porque eu não poderia ficar numa situação de informalidade, de ilegalidade. E aquilo para mim foi muito doído, porque ela precisava daquele emprego. E eu não pude contratá-la, tive que dispensá-la, e ela foi buscar um outro emprego onde ela pudesse ter um vínculo informal de alguém que acharia ótimo não assinar carteira, não pagar INSS.
né? Porque senão ela perderia. Eu fui estudar a LOAS e vi lá que pode ser aumentado o limite para meio salário mínimo. E se for aumentado o limite, muitas famílias vão ser beneficiadas, isso já está na lei. Eu estou tentando, então, um encontro com o ministro Wellington Dias, para ele ter a sensibilidade de entender que as famílias precisam dessa revisão. E mais, a gente tem que avançar com urgência para entender que o trabalho da cuidadora doméstica precisa ser remunerado. Então, você tem um filho autista, de nível de suporte 3, que cospe, que morde, que tem crises de instabilidade, que precisa do suporte materno o tempo inteiro, ele ganha o BPC, essa mãe não tem condições de trabalhar. O trabalho dela precisa ser remunerado. Porque ela é uma cuidadora, ou da irmã. E as condições de vida das pessoas com deficiência, de baixa renda, são muito dramáticas, Mauro. Muito. Não, e aí está lá, né? Uma ministra no seu gabinete, com ar-condicionado, que ganha 30 mil reais por mês, sem contar a grana que ela recebe todo mês dos juros da dívida, que provavelmente ela tem lá dinheiro do título da dívida, mais as fazendas do pai, mais isso, mais aquilo. Ela pensa assim, mas se eu cortar 20 reais, que diferença faz 20 reais? 20 reais é muita coisa. Para quem ganha 40, 50, 60 mil por mês, 20 reais não existe, né? Agora, para quem ganha um quarto de salário mínimo, 20 reais é a diferença entre a vida e a morte, muitas vezes, né? Nossa, é a diferença entre você comer um dia e não comer. É chocante. Mas a realidade dessa elite brasileira. É a diferença entre você comer 2, 3 dias e você ficar sem nada para comer. Não, e aí eu vi a conversa dela lá na comissão, assisti, da Câmara dos Deputados, e que a conversa... Não, porque dobrou o número de BPC no país, né? Então, nós estamos com o dobro do que tínhamos até 3, 4 anos atrás. Meio que ela não disse isso, mas insinuando que tem fraude. Bom, vai combater a fraude. Vai combater a fraude se ela acha que tem fraude, né? Agora, vamos combinar. Tem fraude, vai atrás da fraude. Agora, estabelecer políticas públicas com base nas fraudes é a mesma coisa que eu disse no caso dos planos de saúde. Tem fraude, a gente sabe que tem fraude. E mais, tem clínicas que colocam 40 horas de tratamento para uma criança autista. Isso aí não só é... Eu falei isso não é só pesado para o plano de saúde, não, financeiramente. Isso é uma violência contra a mãe. Uhum. Essa mãe, ela vai parar de trabalhar, ela vai parar de estudar, ela vai parar de não sei o quê, porque o médico mandou ela fazer 40 horas de tratamento. Imagina no meu caso, 40 horas de tratamento, se meu filho precisasse, eu ia ter que largar a vereança, eu ia ter que largar a universidade para poder acompanhar meu filho nos tratamentos dele. Então, isso é uma violência contra a mulher também, sabe? Então, tem fraude, pesquisa a fraude, prende, bota na cadeia quem é o fraudador. Mas você não vai fazer políticas públicas com base na fraude. A fraude você investiga e pune. Você não faz. Ou se você vai fazer política pública com base em fraude, Mauro, o que você vai fazer é tornar mais rigorosos os critérios de controle, mas você não vai punir as pessoas que não fraudam, porque tem gente que frauda. Tem. Sempre vai ter. Isso aí. Liana Lins, bom, conversamos, hein? 10h22, eu sei que sua agenda aí em Recife é pesada, essa agenda de vereadora, Não tem compromisso entre agora. Alguém falou? Foi o teu. Meu? Eu não tenho esse negócio aí. Eu também não tenho essa coisa de Alexa, essas coisas, isso aqui da onde entrou, veio do além. Liana, bom, é isso, queria te entregar aí para uma consideração final, queremos te ouvir mais uma vez, e aí te desejar desde logo
Ótimo fim de semana para você, para o Pedro, para tua mãe, para todo mundo aí em Recife. Muita luta. Muito obrigada. Eu vi aqui alguns comentários com perguntas. Perguntaram o nome da jornalista que fez essa denúncia do estuprador que pagava R$1.000 para crianças que vendiam a virgindade. É a Noélia Brito, daqui de Pernambuco. Entrei no Instagram dela. E, eita, foi aqui no meu mesmo, viu, Mauro? Estou vendo agora que foi meu computador que ligou esse negócio aqui. Desculpe, não sei nem como liga nem como desliga. Foi a Noélia Brito. Também perguntaram o que era família monoparental. Família monoparental é a família chefiada quase sempre pela mulher. Família monoparental chefiada pela mulher. No caso dos autistas, eu só queria dizer o seguinte: quase sempre o diagnóstico do autismo leva ao divórcio e o abandono paterno. Quase sempre. O diagnóstico do autismo é sucedido pelo abandono paterno. Então, quase todas as famílias de autistas são famílias monoparentais, ou seja, que só há a parentalidade de uma das pessoas, chefiada por mulheres. Para considerações finais, Mauro, eu quero dizer que a conjuntura política ela tem sido muito desfavorável, mas eu acho que você bem gramsciana, um momento de crise é um momento também em que a gente pode colocar nossas pautas com maior arrojo. Nós estamos vivendo uma crise e é uma crise muito grave, porque ela era uma crise ética, ela não é mais uma crise ética. Nós estamos vivendo modelos de sociedade em conflito. Um modelo de sociedade que é de 1904, o número da lei, e nós estamos vivendo 2024. E nós estamos vivendo o reino da hipocrisia. Os homens que arrastam as mulheres para abortar são esses que assinam o PL. Nós sabemos disso. E o momento é da gente avançar, não é momento de retroceder. Vocês discutiam, eu tive a oportunidade de ficar ouvindo o debate entre você e Valério Vaccari, antes de... Valério Arcari. Arcari, desculpe. E eu fiquei muito entusiasmada com a fala de vocês e concordando muito. O momento é de pautar política. Uhum. Agora, a gente fala para o governo, mas a gente também tem que pensar no papel da sociedade civil. Sim. Eu acho que o exemplo do PL 1904, 1904, vou começar a falar assim, porque é para a gente pensar que é a data dele. Eu acho que o exemplo do PL 1904, Mauro, ele nos mostra que a gente tem que ser mais arrojado, porque a extrema-direita está sendo extremamente arrojada, ela não se constrange. A gente tem que ir para as ruas, como ontem as mulheres foram, invadiram. Que exemplo bonito. Aqui em Pernambuco nós estamos em pleno São João. São João é carnaval aqui, tá? Para todo mundo entender, nós estamos no carnaval. Esse é um momento de carnaval para a gente, é um momento muito difícil de mobilização política, mas as mulheres têm que ir para a rua, os homens têm que ir para a rua para pedir mais do que a derrota do PL 1904, para pedir a radical descriminalização do aborto, como as mulheres estão carregando a faixa, e a gente tem que fazer isso também através da nossa casa representativa. A gente precisa de parlamentares que proponham isso que foi para as ruas ontem. Do jeito como existe um PL que propõe que o aborto seja criminalizado depois das 22 semanas, inclusive nos casos de estupro, inclusive nos casos de estupro de vulnerável, nós também precisamos de um projeto de lei que erradique toda e qualquer pena para a realização do aborto.
Nós temos que bater de frente com a extrema-direita e nós precisamos que os nossos e as nossas parlamentares enfrentem essa briga. E aí sim a gente vai poder discutir um projeto de país em condições de igualdade. E para os homens que nos ouvem, esse não é um tema periférico da política. Esse não é um tema periférico da política, esse é um tema epicêntrico da política. Discutir justiça de gênero e discutir pauta moral dentro de um Estado laico é fundamental para uma série de outras pautas e agendas em que nós estamos amarrados a 1904. Então, nós precisamos levar as ruas para o Congresso Nacional. A gente precisa de um projeto de lei que erradique toda e qualquer pena para a realização do aborto, com urgência.